A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar um versículo que ninguém quer pregar. Por que será? Será que tem alguma coisa de controvérsia nesse assunto? A Bíblia diz, todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. Será que é verdade? Será todos aqueles que dizem que é Senhor, 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 será salvo? Nós vamos entender isso, porque há muitos pregadores que fazem milagres, pregam, expulsam demônios em nome de Jesus. Mas há uma diferença em usar o nome de Jesus e ter um relacionamento com Ele. Será que esses pregadores, na sua fé, é autêntica ou não? Será que a fé desses pastores são autêntica? Essa palavra é direcionada aos pregadores cristãos, sendo que muitos distorcem as Escrituras para seu próprio propósito, e não como um pregador que vive o cristianismo real, ou apenas fazem um teatro de espiritualidade. Será que muitos estão fazendo tipo um teatro? São pastores que procuram relacionar com os seus discípulos, como se fosse ele, o próprio Jesus? Será que estamos falando sobre isso? Há muitos que ensinam e que é errado. A tendência é perguntar como todos eles podem estar errados. Mas como muitos ensinam errado? Como a gente pode falar que todos estão errados? Haja visto que fazem tantas coisas boas que parecem corretas, será que isso está em um confronto entre aquilo que é certo e que é errado? Vamos ver lá em Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus adverte contra a autoilusão, uma mera profissão verbal de autoridade sem obediência à vontade de Deus, mas que exerce um ministério espetacular, usando a autoridade das Escrituras e o nome do Senhor Jesus, sem seguir como discípulo. Então veja bem, como um discípulo genuíno e obediente. Então muitos pregam a palavra, mas não são discípulos genuínos e nem obedientes a Deus. Diz aqui em Atos, aqui em Atos dos Apóstolos, 18:13, fala assim, dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Veja bem, Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para praticar. Então, muitos estavam fazendo o quê? Falando aos homens para servir a Deus e esquecer da lei. Mas se nós não estamos debaixo da lei, como é que nós podemos entrar no reino de Deus? Nós temos que estar dentro da lei, não debaixo da lei. Romanos 2:15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, justificando juntamente com sua consciência e os seus pensamentos, querem acusando-os, querem defendendo-os. Tiago 1:22, e sendo cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então veja bem, tanto Paulo fala em Romanos, como Tiago também, aqueles que são enganadores, que fazem um discurso achando que são de Deus, mas não são. São lobos vestidos de ovelha. Mateus 7:22, muitos se dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos vós em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eles falam, Senhor, quando chegar lá, falar tudo isso, será que eles fizeram por amor a Deus ou por amor a ele mesmo, a eles mesmos? 1 Coríntios 13:2, e ainda que tivesse os dons da profecia e conhecesse todos os ministérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira qual que transportasse os montes e não fizesse caridade, nada seria.
Então, veja bem, e ainda que fizesse os dons de profecia, e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, não adianta nada, não serviria para nada. Que adianta? Não tem caridade, não tem amor ao próximo, né? Só faz milagre, mas será que são milagres verdadeiros? Ou são só supostos milagres encomendados, né? Mateus 7:23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Lucas 13:27. E ele respondeu: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então veja bem, Jesus está apartando dele, né? Apartar dele, porque muitos fazem iniquidade e querem querem ir para o céu ainda, né? Fazem coisas erradas e querem ir para os céus. Os erros mais comuns, né? Que apartam nós de Deus. Muitos almejam ter cargos na igreja, muitos fazem campanhas, muitos correm de eventos em eventos, ou de igreja em igreja, organizam cultos, mas esquece do principal. Deus não olha para a aparência ou o que você faz, mas Deus conhece a vida de cada um de nós. Então Ele não quer que nós façamos por aparência, Ele quer que nós façamos por amor. Muitos falam, eu vou ter que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso. Não, você tem que ir, não, você tem o prazer de ir para a igreja, o prazer de fazer a obra de Deus. Isso é que Deus quer de nós. Será que estamos aos que pertencem ao Senhor ou apenas os que só conhecem Jesus, mas não vivem, né? E agradam a Deus? Então não adianta. Só conhece Jesus, mas não vive nem agrada a Deus, não adianta nada. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. Você é uma ovelha de Jesus? Você segue a Jesus ou você segue a sua vontade? Não basta saber sobre Deus, mas é preciso viver para Ele. Muitos se iludem com a ideia de ministérios e de dons e que não garantem a aproximação divina. Isso né? Só a fé, né? É impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja bem, não adianta, se você não tem fé, não é possível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Será que estamos operando a Deus ou a nós mesmos? Pois muitos estão ocupados com as obras espirituais, mas estão distantes de Deus. Se a fé não está em conformidade para com Deus, ela é vazia. Deus não quer atores, mas sim adoradores, né? Deus não quer atores, mas sim adoradores. Mas para sermos aceitos, devemos ser submissos a Deus. Então, Deus não quer, tem muito que é ator, né? Tem muito pregador aí que só é igual um ator de novela, né? Um ator de filme, né? Muitas pessoas acham que estão seguras somente indo à igreja ou conhecendo versículos decorados, né? E tendo ministério, mas não pratica, né? Não pratica nada. Não faz nada. Que adianta você decorar versículo? Não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que entender a palavra no coração, não decorar. Deus não vem como o homem vê. 1 Samuel 17:5. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Foi aqui quando Jessé foi ungir, quando Samuel foi ungir os filhos de Jessé, né? Olhou tudo aqueles bonitão, altão, né? Esqueceram de Davi, que era aquele pequenininho, franzininho e ruivo ainda, né? Mas Deus queria era Davi, porque ele sabia que o coração de Davi era igual ao coração de Deus, né? Enquanto
olhar para os cargos, dons e influências. Deus olha para o coração, mas o reino não se sustenta em imagem, mas em essência. Então não é por aparência, né? Jesus confronta os fariseus, pois eles falam, né, eles eram mestres da lei e eram cegos, né? Na verdade conheciam as Escrituras, mas não conheciam a Deus. Muitos querem ser aplaudidos por sua espiritualidade, mas são quebrados, né? Querem buscar a sua própria glória. Pode influenciar homens, mas não a Deus. Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me. Né? Você tem que pegar a sua cruz e seguir ele. Está lá em Lucas 9:23. Para seguir exige renúncia e não aparência. E se quer caminhar em Cristo, precisa abrir mão do ego, do orgulho e da necessidade de aprovação. O que Deus quer de nós é o temor a Ele, com o coração contristo e arrependido. Muitos pregam para exaltar, para louvar, para ser admirados e reconhecidos, né, pela igreja. Deus não divide a sua glória, né, para ser aplaudido, né, mas, né, devemos ser dedicados a Ele. Então, nós devemos, quando estão aplaudindo, nós achamos que é para nós, não. É para o Senhor. Mas muitos, quando pregam, pedem para as pessoas aplaudirem, que é para Ele, né? Em Jeremias 17:9 diz assim: mas lembra que enganoso é o coração mais do que todas as coisas? Está aqui lá em Jeremias 17:9 que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso é quem conhecerá? Muitos se aproximam de Deus pelo que Ele pode dar, mas não querem abrir mão de nada. Muitos só querem buscar Jesus, buscar Deus, porque Ele pode dar, mas não quer abrir das coisas erradas que eles fazem, né? Eles querem continuar fazendo do jeito que está. Podemos ver, né, que o fariseu, nas esquinas, ficava lá se vangloriando, né, por suas obras, porque ele dava dízimo, né, todo o dízimo certo para Deus, né? Mas, né, o publicano, ele se humilhou dizendo e clamando, né: Senhor, tenha misericórdia de mim. Quem acha que foi justificado? Você pode me responder isso? Eu não vou responder. Você procura entender, né? Você fica aí se vangloriando daquelas coisas que você faz, ou você faz por amor a Deus, né? Ou você pede misericórdia para Deus pela sua vida. Então, quem vai ser justificado? Está lá em Lucas 18, do 10 ao 14. Depois você dá uma lidinha lá, né? Pedro, ao andar nas águas, né? Quando tinha os olhos em Jesus, ele estava ali caminhando. Mas quando ele viu o vento e a ventania, né? Aí ele começou a afundar, porque ele viu que seus limites eram pouco, né? Seus limites eram pouco. Assim acontece com quem confia em sua própria confiança, sua própria vontade, né? Então, quem confia em você mesmo, né? Você não vai chegar a nada, você tem que confiar, como aqui Pedro, ele começou a afundar, porque ele começou a ver que, né, era impossível para ele fazer aquilo que ele estava fazendo, mas Jesus estava chamando ele. Então, quando Jesus chama, você tem que obedecer e não se refugiar, né? Em verdade, não se limita ao poder de rituais, mas exige um compromisso profundo com Jesus, que não chamou os discípulos para uma vida confortável, mas para uma entrega total. Jesus não chamou para nós sermos acomodados, né? Mas para entregar para Ele a nossa vida a Ele, né? A verdadeira fé exige do discípulo, né, de renúncia e submissão a Deus. Lá em João 14:15 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tem que ter confiança e submissão a Cristo para sermos justificados de Deus. Paulo diz: eu já não sou, né, eu
já não sou que vive em mim, não, e vive em mim, mas Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas 2:20, né? Então ele fala assim, eu não sou mais quem vive, mas quem vive em mim agora é Cristo. Muitas igrejas hoje se preocupam com o crescimento numérico, né? Com os seus discipulados genuínos. O foco passou a ser multidões e não transformação. Veja bem, hoje as pessoas querem multidão e não transformação das pessoas para serem salvas, né? Paulo diz que não haverá tempo em que não vem mais o Senhor, né? As doutrinas doutrinas, mas temos comichão nos ouvidos amontoando-se, né, para si doutores com suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo já chegou. Então, Paulo diz assim, que não haverá tempo em que não venham as sãs doutrinas, mas temos comichões nos ouvidos, né, para acumular para si doutores em suas próprias concupiscências. Está lá em 2 Timóteo 4:3, né? Então, esse tempo já está chegando, né? Hoje parece que a igreja está fria, né? Não dizer fria não, está congelada. O evangelho da prosperidade, do sucesso instantâneo e da autoajuda religiosa tem sido traduzida a muitas pessoas, né? Então, você vê que isso é o que está nas igrejas. Pois Deus não chamou para conforto, mas sim para compromisso. Então, não é você ter que buscar, você tem que buscar isso para a sua vida, mas não ser o foco da sua vida. Você tem que ter compromisso com Deus para poder receber tudo isso. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. O evangelho sem cruz não é o evangelho. Deus não busca popularidade, mas sim fidelidade. Está lá em Mateus 15, do 14, do 28 a 31. Então, Mateus 14, versículo 28 ao 31. Mateus 7:22. Muitos se apresentarão perante dele confiando em suas obras, mas serão rejeitados. Então, muitos vão achar que vão chegar lá nos céus, vão se entrar na presença de Deus, né? Se apresentar a Deus, né? Ou a Jesus, né? Através das suas obras. Não, mas não é das obras que nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos pela fé, né? Jesus nunca chamou ninguém para uma fé superficial. O Evangelho é para uma transformação radical e verdadeira. E compromisso, né? Exige sinceridade e mudança de mentalidade e compromisso com Deus, pois muitos querem as promessas, mas não querem o abençoador. Tiago 1:22 diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, né, enganando-vos com falsos discursos. Então, nós temos que ser cumpridor da palavra e não só ouvinte, né? Só ouvir, entrar por um lado e sair pelo outro, né? Mas devemos ter um relacionamento vivo com Deus para sermos chamados servos bom e fiel. Amém? Então, isso é o significado desses versículos. E muitos pastores não querem pregar porque eles estão nessas condições. Amém? Então, se você gostou aí, deixa seu likezinho, seu joinha, né? Compartilhe com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisas ainda para a gente falar, né? E não esqueçam de ver também no playlist do meu canal, ver tudo o que eu tenho já dividido por assunto. Então, você já pode buscar no mesmo canal meu aqui, né, entrar lá no playlist e você vai vir por assunto. Vai ficar bem mais fácil para você entender a palavra de Deus. Amém?
Deus abençoe a todos. Até uma próxima.